Óbvio que nós evangélicos não desprezamos Maria, óbvio. Não falamos tanto dela porque há poucas ocorrências bíblicas falando dela. Ela não é o protagonista da história. Então não podemos colocá-la como protagonista, não sendo ela o protagonista. Vamos começar assim. O Dave Leonardo começou o vídeo assim: meus irmãos católicos. Meus irmãos católicos. O que é um evangélico? Um evangélico é um protestante que protestou contra quem? Contra a Igreja Católica. De modo que um sinônimo de protestante, uma definição de protestante é não católico. É tipo judeu e gentio. O que é um gentio? Um gentio é um não judeu. É exatamente esta a definição. A nossa identidade protestante é a mesma coisa. O que é um protestante? É um não católico. A nossa identidade protestante está intimamente ligada ao que nós somos não católicos. Os 5 solas da Reforma Protestante, e que definem a nossa identidade protestante, são uma resposta à Igreja Católica. Eu sei que muitos evangélicos nem sabem que são guiados pelo sola escritura, mas eles são, sem saber. O sola escritura declara que a nossa única regra de fé e de prática é a escritura. E mesmo nas igrejinhas bem malucas, eles, sem saber disso, eles seguem isso por conta de uma herança que eles receberam, que eles nem sabem. Ora, e esse princípio nos coloca em polos totalmente opostos. O que cremos, nós protestantes, é essencialmente diferente daquilo que os católicos creem. Um genuíno protestante sabe disso. Um genuíno evangélico sabe disso. E um genuíno católico também. Um genuíno católico diz, não somos irmãos. A fé de vocês é falsa, vocês são uma seita. No Concílio de Trento, 1546, os católicos condenaram e excomungaram os protestantes. Há algumas teses condenadas pelo Papa Pio IX, nos Sílabos. O protestantismo não é senão outra forma da verdadeira religião cristã, na qual vivem na verdadeira Igreja de Cristo. Então, qual que é a tese que o Papa condenou? A tese é o seguinte: a Igreja protestante é a Igreja também? Resposta do Papa: não. É verdade, tem o Vaticano II, que eles entram um pouco em contradição, mas... Enfim, o padre Paulo Ricardo, veja, perguntaram para ele, vou colocar aqui, perguntaram ao padre Paulo Ricardo, fala aí, todos vão para o céu, mesmo não sendo católicos? Os evangélicos, a pergunta até inclusive do entrevistador foi essa, acho que ele até chegou a mencionar evangélico. E a resposta dele, em essência, se você pode assistir ao vídeo, é não. Nós não cremos. Ele até chega a dizer, se Deus tem alguma outra maneira, ele não revelou a nós. Na revelação, só será salvo aquele que crê, tem que crer na Igreja Católica. É isso que é em essência que ele diz, que as outras igrejas são falsas. E aí nesse trecho aqui, ó, ele diz algo bem interessante. Vamos lá. Por que é que os nossos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, deram a vida e derramaram o sangue para não virar protestantes calvinistas? Porque eles não conheciam outro caminho para ir para o céu. Porque os nossos mártires católicos morreram, preferiram morrer para não se tornar calvinista protestante. Porque eles não conhecem outro caminho para o céu. Ou seja, o único caminho para o céu está na Igreja Católica. Gente, é claro isso aqui, não tem como negar isso aqui não, gente. O que eles estão falando, essa é a crença deles mesmo. Essa é a crença deles. Não tem como. E assim, eu vou até falar disso daqui a pouco, eu não me sinto ofendido com isso aqui não. Pelo menos ele segue o que ele crê. Então assim, ele está dizendo claramente isso, que os protestantes são falsos. Tá, mas como nós protestantes vimos o catolicismo ao longo da história? Apostasia. Martin Lloyd-Jones, no seu livro sobre o catolicismo, ele fala que o catolicismo é um afastamento absoluto e completo da fé cristã. Confissão de Westminster, um dos grandes documentos de nós protestantes, declara assim, o Papa é o anticristo. O Papa é o anticristo. Portanto, é um negócio, não faz sentido. Mas vamos continuar. O Dave Leonardo, no vídeo dele, disse assim, eu admiro como vocês amam Maria. Não, Dave, não. Eles não amam Maria, eles adoram Maria, eles idolatram Maria. A idolatria é a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, disse Deus. E esse pecado é sempre seguido da quebra do segundo e terceiro mandamento. Segundo mandamento, não fazer imagem. Esse é o segundo. Não adorar essas imagens e prestar culto a elas é o terceiro. Tá vendo? Não, a gente não adora. Não, nem faça, tá dizendo lá. Não fazer é o segundo. Não adorá-las, terceiro. Lembra que Deus destruiu Israel exatamente por isso? Na época de Josias, a Bíblia descreve
Josias como um rei que se converteu a Deus como nenhum outro. E como ele se converteu? Por que o texto bíblico declara que ele se converteu a Deus como nenhum outro? Porque a Bíblia o descreve quebrando todas as imagens que havia no templo. Por conta de sua idolatria, Deus permitiu que a Babilônia viesse e violasse mulheres, matassem as crianças, destruísse o templo, empalasse os homens. Sabe o que é isso, né? Pegar uma vara enorme, vazar lá pelo orifício traseiro, atravessando a pessoa. Deus permitiu isso. E permitiu que o restante fosse levado para o exílio. Tudo isso por conta dos pecados de Israel, e um deles, um dos principais, que está aqui como primeiro no mandamento, não terás outros deuses diante de ti. Por conta disso, Deus permitiu toda essa destruição. E daí você disse que isso é irmãos, nossos irmãos. Isso não é amor. Eu já vou falar disso mais no finalzinho aqui do vídeo. Isso não é amor. A Igreja Católica, em 1854, estabeleceu a doutrina da Imaculada Conceição. Ou seja, Maria não tem pecado. No catolicismo, no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 966, a Igreja Católica afirma. Tá vendo? Estou citando aqui documentos oficiais. Finalmente, a Virgem Imaculada. O que é imaculada? Sem mácula, sem pecado. Preservada, imune de toda a mancha da culpa original. Ou seja, o pecado original, aquele pecado de Adão, que é a natureza pecaminosa que foi passada a todos os homens, não foi transmitida a Maria. Maria não tem pecado. E assim ignoram claramente o que a Escritura declara. Paulo diz, não há um justo, vírgula, nenhum sequer. Porque às vezes a gente fala assim, todos vieram aqui. Não são todos, literalmente, né? É uma figura de linguagem. Não há um justo. Alguém poderia dizer, é uma generalização. Ele está falando de que a maioria das pessoas são injustas, mas há algumas que são justas. Mas não é isso. Paulo não fala assim. Paulo diz assim, não há um justo, vírgula, nenhum sequer. Todos pecaram, diz Paulo. Por isso Maria orou, minha alma se alegrou em meu Salvador. Salvador do quê? O anjo responde, quando ele explicou o significado a Maria do nome Jesus, que é Salvador. Jesus significa Salvador. Salvador do quê? O anjo falou, você vai colocar o nome dele de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados deles. A Igreja Católica também acredita que Maria é medianeira. Ela faz a mediação entre nós e Deus, nós e Jesus, entre os homens e Deus. E assim a Igreja Católica ignora 1 Timóteo 2, que declara, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A ênfase aqui em homem. Há um só para fazer a mediação entre Deus e os homens. Um único homem, Cristo Jesus, homem. Este é o único homem. Mas obviamente eles dizem que em tudo isso aí não há idolatria. Coloca uma imagem lá, eles tocam nela. Eu estou aqui do lado de Aparecida, eu sei como é. Todo ladinho, que a minha cidade é colada com Aparecida. A Aparecida do Norte, aqui está a segunda maior igreja católica do mundo. Romarias são feitas aqui, toda a economia gira em torno da Basílica. Eu sei muito bem como é, não apenas por estudar o catolicismo, mas também por vê-lo na prática. Romaria, eles tocam, choram, ficam emocionados, mas obviamente eles dizem que não, isso aí não é idolatria, não é adoração. Eles dizem que há 3 palavras para explicar o que eles fazem. Latria, que seria adorar, isso pertence apenas a Deus. A idulia, que seria a honra que eles prestam aos santos. E hiperdulia, que é uma honra muito alta. Essa seria a Maria. Não é porque você muda os nomes que você altera a realidade. A ideologia de gênero faz isso. Pega a palavra sexo e pega a palavra gênero. Que antes, gênero era para palavras e a palavra sexo era para homens. Aí eles pegam essa palavra e colocam aqui junto para dar essa falsa sensação de que existem 2 coisas, sexo e gênero. Não, só existe uma coisa, sexo. Seu sexo é o seu sexo. Se você nasceu homem, você é homem e acabou. Mas não, eles pegam sexo e a palavra gênero e aí parece que tem 2 realidades. E usam as palavras para, ao invés de... o uso das palavras é para retratar a realidade, eles pensam que por meio do uso de palavras podem alterar a realidade. Então é isso que o catolicismo faz. Só porque você colocou 3 palavrinhas ali, ó, isso aqui não, isso aqui é hiperdulia, isso aqui é honrar, isso aqui é venerar. Não, isso não altera o que eles fazem. Eles se ajoelham, eles fazem pedidos, eles atribuem qualidades a Maria que só Jesus tem. Sem pecado, só Jesus. Só Jesus. Mediador, só Jesus, diz o texto. Mas eles dizem que diante de tudo isso, não há adoração. O padre Paulo Ricardo, e veja, eu estou citando aqui um padre conservador, não estou pegando porque em qualquer lugar você pode pegar um pastor que fala besteira, eu estou pegando um padre referência, muito conservador e muito fiel aos ensinos da Igreja Católica. O padre Ricardo, está lá no blog dele, disse o seguinte, a devoção à Virgem Santíssima, ou seja, a Maria, o que realmente importa é ser devoto de corpo e alma, com a intenção de ser todo de Maria. Com a intenção de ser todo de Maria. Ser de todo. Isso é devido só a Jesus. O ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus. Mas não há idolatria. Quando você atribui características a alguém,
e essas características pertencem só a Deus, você está cometendo idolatria. Só Jesus não tem pecado, só Jesus pode ouvir orações, só Ele pode ser o mediador entre homens e Deus. Mas eles dizem que não há adoração. Quando se ajoelharam diante de Paulo, o que Paulo fez? Somos homens, rasgaram as vestes. Mas a Igreja Católica vê os seus filhos se ajoelhando diante de imagens, emocionados. Pega lá o Círio de Nazaré, já viu? Pega lá e leva para casa um pedaço e coloca em casa e crê que aquilo será abençoado. Aqui na minha igreja, na nossa igreja de Moreira, uma família queridíssima, eles diziam, claro, a gente vendia imagem, claro que a gente acreditava que a imagem, ela salva, ela traz bênção para nós, mas eles dizem, não há idolatria. E os padres estão vendo isso, mas não há idolatria. Colocam a imagem em casa, creem que a casa será abençoada, mas não há idolatria. Fazem romaria, veem a imagem, choram, mas não há idolatria. E o mais interessante, tudo que o Dave faz é em nome do amor. Esse discurso ecumênico tem um padrão Globo de qualidade, mas não o padrão bíblico de verdade. Isso é falso amor. Sabe quem tem mais amor? O padre. O padre aqui. Eu considero que ele tem mais amor. Ao dizer que eu sou herege. Ao dizer que eu estou indo para o inferno. Que eu não sou o irmão dele. Porque o padre Paulo Ricardo, é nisso que ele acredita. É nisso. Então, se ele acredita nisso, quem tem mais amor é ele. Do que o pastor protestante que diz que o católico é irmão dele. E o pastor protestante que diz que o católico está perdido, esse ama, se ele acredita nisso. Afinal, se você crê que alguém está indo para o inferno, que alguém está perdido por conta de sua fé e prática, não há nada mais amoroso do que dizer isso a eles. Então, eu respeito mais um padre que diz que eu estou perdido do que um pastor que diz que católicos são irmãos. Afinal, o primeiro está errado, o padre está errado. Eu creio que ele está errado. Mas pelo menos ele é honesto ao seguir o que ele crê. Agora, o segundo está negando quem ele diz ser protestante. Eu assisti o vídeo todo aqui, mesmo se ele falasse de uma maneira mais enérgica, eu não fico ofendido. É a crença do padre. Ele crê no que crê, que eu estou perdido. E a coisa mais amorosa que ele poderia falar é isso, é dizer, eu estou perdido. Se ele crê nisso, seria como um médico, que vê o meu estado, viu o meu exame, acredita que eu estou morto, mas por medo de me ofender não fala nada. É amoroso isso aqui? Assim como é amoroso o protestante que diz, vocês é que estão errados. Abandonem os ídolos. Voltem à genuína fé. Como o padre disse aqui, por que os mártires católicos morreram, se o protestantismo é a mesma coisa? Por que John Huss morreu, criticando a Igreja Católica, declarando que ela é uma falsa igreja? Se somos irmãos, como Dave anunciou, foi um tremendo erro de John Huss. Ele foi queimado à toa. Ele não deveria ter combatido a Igreja Católica como ele fez. E tudo aquilo que os reformadores fizeram foi tudo inútil. E isso é triste o fato, porque o protestantismo, ele é uma volta à Bíblia. E o protestantismo explica os sucessos do Ocidente. E agora está indo embora justamente porque abandono da genuína fé cristã. Alguns testemunhos só para a gente encerrar aqui. Max Weber, não cristão, queria entender o sucesso de países protestantes como Inglaterra e Alemanha. E por que países católicos como Espanha e Portugal não faziam progresso como esses países protestantes. Ele fala algumas besteiras lá, mas ele conclui, tem a ver com a fé. A fé desses países, a fé protestante deles, explica o seu sucesso. Alex de Tocqueville, católico, numa época em que o povo era católico, ele foi morar nos Estados Unidos para tentar entender o sucesso daquela nação. País que foi formado por protestantes, em essência. Aqueles protestantes calvinistas que fugiram da Inglaterra para adorar a Deus em uma terra livre. Alex de Tocqueville vai morar nos Estados Unidos e no capítulo 2 ele narra a sua percepção do porquê aquele país era tão próspero e livre. E veja o que ele diz. O leitor terá sem dúvidas notado o preâmbulo desses decretos. Na América é a religião que leva as luzes. E que religião, gente? O católico Alex Tocqueville está dizendo, é a religião protestante. É a observância das leis divinas que conduz o homem à liberdade. Ele continua. No Novo Mundo, a democracia não está oculta na noite dos tempos ou nos desígnios da providência. Ela foi trazida pelos imigrantes, pelos puritanos da Nova Inglaterra, ou os Quakers da Pensilvânia, como um princípio religioso formador da nova pátria. É um católico afirmando isso, gente. Oh, não está oculta da onde veio a democracia, essa liberdade desse povo. Vem dos puritanos. Os puritanos, ou seja, os calvinistas da Inglaterra. Todos aqueles reformadores que enxergaram a fé católica como completamente incorreta, como falsa, como prejudicial, que morreram por isso